Fala galera, tudo bem com vocês? Gera Livre está no ar e no vídeo de hoje eu vou entrevistar o psicólogo Robson Moreira para fechar com chave de ouro essa série sobre ansiedade. Roda a vinheta! De frente, de frente, de frente com Gera Livros! Nessa série sobre ansiedade, vimos como enfrentar o mal do século, como ter autocontrole e também sobre ciúmes. E tem diversos outros fatores que nos levam a ter ansiedade. Então, foram surgindo muitas questões, muitas perguntas que os internautas fizeram. Então, hoje eu vou entrevistar o psicólogo Robson Moreira, que ele vai nos falar mais sobre ansiedade, como enfrentar e também diversos outros assuntos. Fala Robson Moreira, seja bem-vindo ao canal Gera Livros Resenha. Muito obrigado por aceitar o convite para realizar essa entrevista, para falar de um assunto tão importante na nossa sociedade e muitas vezes é deixado de lado, que é a nossa saúde mental. Isso é essencial para todo ser humano, para ter um equilíbrio na vida. Fala um pouco sobre você, para o pessoal te conhecer. Primeiramente, agradecer ao Gera Livros pelo convite. Estou muito feliz de estar podendo falar um pouco para vocês sobre o tema ansiedade. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Robson Moreira, sou psicólogo clínico, trabalho também com orientação vocacional. E hoje aqui eu vou estar falando nesse vídeo sobre os transtornos ansiosos, os seus sintomas e as maneiras de poder lidar com esses tipos de transtornos. O que é ansiedade? Bom, para falar de ansiedade, primeiramente a gente tem que entender que ansiedade é algo natural, não foge não é alguma coisa assim que é fora do normal. A ansiedade é uma emoção, assim como alegria, tristezas. E por que a gente tem ansiedade? A ansiedade, ela está linkada com medo, preocupação, dilemas, incertezas. Quando você tem esses tipos de pensamentos, ele vai ser como um gatilho para a ansiedade. Então, assim, é natural ter ansiedade. Se nós não tivéssemos ansiedade, provavelmente a ansiedade é como um mecanismo de sobrevivência. Por exemplo, você vai fazer uma prova na escola. A ansiedade que gera em você vai fazer você pegar e querer estudar, querer pegar um livro. Nossa, eu tenho prova, essa prova é importante para mim, eu tenho que me preparar para ela. Então, o que faz esse movimento é a ansiedade. Essa ansiedade é uma ansiedade natural. Depois, mais para frente, vamos falar sobre as ansiedades patológicas, né, que daí já vira um transtorno. Mas basicamente é isso, a ansiedade é uma emoção que todos nós temos. Quais são os sintomas mais comuns da ansiedade? Os sintomas de ansiedade, existem vários, né? Quais são, assim, o que você mais ouve falar? É o taquicardia, sensação de mal-estar, de calafrios, falta de ar ou respiração ofegante, sudorese, que é um suor excessivo, náuseas, dor de estômago, às vezes dor de cabeça, tremores no corpo, rigidez muscular. Só que é o seguinte, esses são os sintomas. Só que cada pessoa vai sentir de uma maneira diferente e não pode sentir todos eles. Para um só vai sentir dor de estômago, para outro só vai sentir sudorese, mas geralmente vem 2 ou 3 juntos, entendeu? Mas assim, é bom entender que cada um vai sentir de uma maneira diferente. E eu queria ressaltar uma coisa aqui para falar sobre esses sintomas. Porque assim, quando se torna um sintoma, um transtorno de ansiedade, é quando esses sintomas são muito elevados, entendeu? Porque, como eu disse, a ansiedade é natural, a ansiedade é uma coisa que todo ser humano tem. E às vezes você vai ter um evento importante, dá um pouquinho de dor de barriga, ou você fica tossindo, tem pessoas que começam a tossir muito. É meio que natural, mas só que assim, é um ponto específico. Você tem ali um pouquinho antes, um dia antes, só que na hora que você está tá no evento, começa a passar. A pessoa que tem o transtorno ansioso, esse tipo de sintomas,
ele é muito elevado. Então, assim, a pessoa ela chega a paralisar, ela não consegue fazer, ela não consegue, por exemplo, ir nesses tipos de evento por causa dessa ansiedade. Então, assim, é nesse ponto que se torna um transtorno, quando a intensidade é muito alta e quando repete muitas vezes no dia a dia. Você ter ansiedade por um determinado ponto específico, beleza, natural. Se torna um transtorno quando tudo que você vai fazer, essa ansiedade começa a vir numa intensidade muito alta. Qual a definição de ansiedade? Bom, para definir se a pessoa tem um tipo de transtorno ansioso, quais são os critérios? É a intensidade, o tempo e o quanto afeta na qualidade de vida. Para se diagnosticar como um transtorno, tem que estar gravando esses 3 pontos. Ou seja, a intensidade, o nível de ansiedade que você tem, como ele afeta o seu corpo, o quanto ele pode deixar você mal, deixar você paralisado, você ficar numa sensação de que a sua saúde não está boa, entendeu? Tá ansioso por qualquer ponto de que se cause você está com alguma preocupação futura, algum dilema na sua vida, que a gente tem vários dilemas, várias incertezas na vida. Só que quando você tem essas incertezas e a sua ansiedade, sintomas no corpo começam a vir de uma forma elevada, já é bom já ligar um sinal de alerta, que aí pode ser um tipo de transtorno. Outra coisa, o tempo. Quantas vezes fica ocorrendo isso aí no seu dia a dia? Porque, igual eu falei, eu já comentei aqui, se você tá passando por algum momento da sua vida que é importante, vai gerar ansiedade. Mas passou aquele momento, voltou tudo ao normal. Quando você começa a ter, por vários aspectos da vida, você começa a ficar ansioso e fica mais de uns 4 meses, qualquer coisa que vai fazer, gera toda essa ansiedade, não consegue dormir, ou começa a ficar com pensamentos muito fantasiosos sobre algum evento, alguma coisa. E isso aí começa a te fazer mal, você começa a perceber que não era assim antigamente, e já está ocorrendo há muito tempo, já é um sinal de alerta também, que isso aí você está passando por algum transtorno de ansiedade. E outra coisa, outro ponto, é a qualidade de vida. Como é que você era antes? Como é que você vivia? Como é que você lidava com os problemas do dia a dia? Como é que você lidava com essa sua ansiedade? Antigamente você tinha ansiedade, mas igual eu falo, você passou por aquela coisa que te gerou ansiedade e ficou tudo normal, volta, fica tranquilo, relaxa de novo, beleza. Só que quando essa ansiedade começa a te fazer mal, você começa a ter mais dores no corpo, começa a ter falta de ar, tá sentindo falta de ar direto, sentindo que o coração começa a disparar do nada, começa a suar sem estar calor, começa a estar parado lá, começa a dar uma suadeira. Então, assim, nesses pontos já é bom procurar a ajuda de um especialista que pode estar passando por algum tipo de transtorno. Existem tipos de ansiedade? Sim, existe. No DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, lá na classificação de transtornos ansiosos, vão ter mais que 10 tipos de transtorno de ansiedade. E eu vou estar falando aqui os mais comuns, o que a gente ouve mais em clínica, e eles são, primeiramente, o transtorno de ansiedade generalizada. Como é que é esse tipo de transtorno? Como eu disse na primeira pergunta, a ansiedade ela é natural. Quando ela começa a se tornar uma patologia, né? Uma doença, é quando essa ansiedade ela começa a fazer mal no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal e com você mesmo. Quando essa ansiedade começa a atrapalhar nesses pontos da vida e a intensidade dela, aí sim já se enquadra como um transtorno. E o transtorno generalizado é o quê? Por exemplo, você vai ter um encontro e fica um pouquinho ansioso por causa desse encontro. Beleza, natural. O transtorno de ansiedade generalizada, só de você pensar que você vai fazer um encontro, que vai ter um encontro, já começa a vir um monte de sintomas em você da ansiedade. Que você começa a suar mais, começa a dar taquicardia,
a respiração fica mais ofegante, você pode ter um pouco de tontura, vem muitos sintomas devido a essa ansiedade. Por que é generalizado? Porque em qualquer evento, qualquer coisa que te gere um pouquinho de preocupação ou de incertezas, já vem todos esses sintomas juntos. Então essa é a diferença de um transtorno ansioso natural e de uma generalizada, entendeu? Você vai ter a cada ponto da sua vida que você vai ter um tipo de preocupação, um tipo de incerteza, alguma coisa que é importante para você, vai vir tudo isso daí, todos esses sintomas, vai te causar, você não vai ficar bem, entendeu? O outro tipo de transtorno de ansiedade é a agorafobia. Esse tipo de transtorno, a pessoa que tem esse transtorno de ansiedade, ela não consegue ficar em lugares muito abertos ou muito fechados. Por exemplo, elevadores, ou cinema, estádios de futebol, shows. Por quê? Na cabeça de uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, ela vai sentir, quando ela vai nesses lugares, ela vai sentir uma insegurança tão grande que ela vai começar a pensar, nossa, se eu estiver nesse lugar e ter algum acidente, um monte de pessoas junto, começar a correr para onde eu vou, no cinema mesmo, tá lá sentado, fica perto da porta de emergência, porque ela acha que se acontecer alguma coisa ali, pegar fogo, ela pode sair mais rápido que os outros. Mas só que é um medo, é uma criação fantasiosa tão grande na cabeça dela, de que pode acontecer algo ruim, que faz ela travar. Muitas dessas pessoas acabam nem saindo, nem fazendo esses tipos de coisa, ela fica mais em casa, porque ela acha que na casa dela é o lugar mais seguro dela. Então, assim, é um transtorno ansioso, por quê? Porque ela trava, ela limita ela a fazer essas coisas do dia a dia, que, por exemplo, é poder ir num show, num cinema, umas coisas que é natural, e essa pessoa, ela chega a travar de não poder ir nesses lugares. O transtorno de ansiedade social ou fobia social, nesse tipo de transtorno, a pessoa que tem esse transtorno, ela não consegue ficar no meio de pessoas. Por exemplo, se ela estiver num restaurante ou no próprio trabalho, se tiver pessoas ao seu redor que são desconhecidas, ela vai começar a gerar essa ansiedade nela, né? E é o transtorno por quê? Quando eu falo de ansiedade, essa ansiedade que vem não é uma ansiedade que todo mundo tem, que fica um pouquinho. Por exemplo, você está num lugar, você vai ficar olhando para as pessoas, você vai ver que essas pessoas estão reparando em você ou não. São umas coisas naturais. Só que a pessoa que tem esse transtorno, a intensidade dessa ansiedade é muito alta e com isso vem muitos sintomas junto. Então, assim, nessa fobia social, a pessoa ela vai estar num lugar, ela vai estar achando que tem gente reparando nela. Ela vai. É uma pessoa que, tipo, se vir alguém brincar com ela, alguma coisa assim que deixar ela desconfortável, ela já vai vir todos esses sintomas, vai começar a dar calafrio nela, ficar suando e um monte de outros sintomas que estão no transtorno de ansiedade. Então, basicamente, a fobia social é isso, ela não consegue ficar perto de pessoas que ela não conhece. Bom, o outro transtorno de ansiedade que existe é a fobia específica. O que acontece nesse tipo de transtorno? A pessoa que tem esse transtorno, ela tem uma ansiedade por alguma coisa específica. Por exemplo, medo de cachorro. A pessoa que tem esse transtorno, ela vai, por exemplo, uma pessoa normal, ela vê um pitbull. Ela vai ver um pitbull, ela sabe que é um animal, um cachorro que se morder vai causar estrago. Então, a pessoa que tem a sua ansiedade natural, ela vai ficar meio receosa, não vai passar perto, né? Vai ficar em estado de alerta. Enfim, a pessoa que tem um transtorno, que tem medo de cachorro, ela começa a sentir esses sintomas ansiosos, nem mesmo na presença de um cachorro. Só de ela ver um vídeo de cachorro, se ela ver uma foto de cachorro, já começa a gerar toda essa ansiedade nela, entendeu? Todos esses sintomas que vêm com a ansiedade, que é a falta de ar, a taquicardia, você começa a suar, começa a ficar mais rígido, dá calafrios, entre os outros sintomas, né? Bom, o outro transtorno ansioso que existe é o transtorno de estresse pós-traumático. Esse tipo de transtorno acontece com pessoas que têm algum evento traumático na sua vida, que lhe causou muito sofrimento, e assim, tudo que vier relacionado a esse tipo de trauma, a pessoa vai gerar uma ansiedade extrema nela. Então, assim, por exemplo, ela sofreu bullying na infância, por algum determinado tipo de bullying. E ela teve um trauma muito grande com isso, sofreu demais.
Quando ela estiver na adolescência ou na vida adulta e estiver num lugar e alguém chegar e começar a conversar, falar alguma coisa próximo àquele bullying que ela sofreu, ela já começa a sentir toda essa ansiedade de novo, todos esses tipos de sintomas e acaba passando mal, né? O outro transtorno que a gente vê bastante em clínica é o transtorno de pânico. Esse dos transtornos ansiosos é um pouco mais grave, porque o transtorno ansioso é o quê? É vir todos esses sintomas quando você está ansioso. É a taquicardia, a falta de ar, o suor excessivo, as náuseas, uma sensação de que não tá no lugar, pensamentos muito pessimistas. Então, assim, nisso daí o transtorno ansioso já vem tudo isso. Só que o de pânico tem uma diferença que como posso dizer a palavra? A intensidade desses sintomas sobe muito, é muito alta, ao ponto da pessoa achar que ela vai morrer. Ela começa a sentir tanta coisa nela, fala, meu, tem algo estranho comigo, meu coração tá batendo rápido demais, eu tô com falta de ar. Ela tem uma sensação, embora ela nunca morreu, mas ela tem uma sensação que vai morrer, e isso daí ela pode até desmaiar, tem pessoas que chegam a virar língua. Então, assim, é bem complicado, é bem complexo esse tipo de transtorno. E para chegar num transtorno de pânico, primeiro ela vai estar ela começa com um transtorno de ansiedade, entendeu? E não tratado pode chegar a esse transtorno de pânico. Ansiedade é doença? Tem cura? Bom, a ansiedade em si não é uma doença. A ansiedade, como eu disse, é uma emoção, é algo biológico e é natural e até é saudável termos ansiedade. Ela pode virar um transtorno e, consequentemente, uma doença quando ela começa a agravar, quando essa ansiedade começa a ficar potencializada. Ela começa a ficar muito intensa e agravar e ela vir em muitos momentos da sua vida, entendeu? Em muitos aspectos da vida. Então, nesse ponto, ela pode se tornar um transtorno. E aí sim, você precisa buscar tratamento. E o tratamento da ansiedade, ele é multifacetado. Depende dos níveis de ansiedade também, né? Porque tem ansiedade leve, ansiedade moderada e ansiedade grave. E em cada um, você vai precisar de fazer alguma coisa. Por exemplo, se é uma ansiedade grave já, um transtorno de ansiedade que já está num ponto grave, você vai precisar entrar com medicamentos. Entrar com medicamentos para controlar a parte química do seu cérebro, a parte que começa, por exemplo, no cérebro, a gente tem dois carocinhos que chama a amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral é o que dispara quando você está em situações de perigo, ela vai liberar adrenalina e cortisol. É essa adrenalina que ela libera que faz causar todos esses sintomas no corpo. O batimento cardíaco começa a aumentar, a pressão arterial aumenta, a respiração fica mais ofegante. Tudo isso aí, na verdade, é um mecanismo de defesa do corpo humano. Só que nos transtornos de ansiedade, isso daí vem numa hora que você não está passando perigo, né? Então o medicamento ele vai atuar aí. Quando essa amígdala cerebral estiver disparando muita adrenalina, você vai entrar com medicamentos para poder controlar essa liberação de adrenalina, né? Outro ponto importante para tratar dos transtornos ansiosos é a psicoterapia. A psicoterapia é de fundamental importância para tratar dos transtornos ansiosos, porque geralmente a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela não consegue, algumas conseguem saber o evento que fez disparar esses tipos de transtorno, mas muitas pessoas não. Muitas pessoas estão com estresse do trabalho, está passando por algum momento da vida e não conseguem entender que é esses momentos que podem ter feito gerar essa ansiedade excessiva e, consequentemente, começar a gerar um transtorno nela. Então, a psicoterapia é um ponto importante para a pessoa buscar se conhecer, procurar entender, procurar saber os motivos da sua ansiedade, que hora que vem esses gatilhos que começam a causar esses sintomas no corpo, começar a ter um compreendimento melhor de si mesmo para assim poder controlar essa ansiedade dela, né? Existe alguma fórmula de identificar a ansiedade para poder evitá-la? Não vai existir uma fórmula para identificar a ansiedade para poder tratá-la. Por quê? Porque não existe fórmula.
Porque a ansiedade, ela é uma emoção. E por ser uma emoção, ela simplesmente vem. Não é uma coisa que você consegue controlar. Então, assim, não vai existir fórmula. Mas só que você vai começar a compreender quando... Você pode perceber quando começa a ficar ansioso, quando começa a ter ansiedade e tudo mais, e o quanto ela te agrava, o quanto ela vai fazer você ficar mal. Mas assim, fórmula de fazer alguma coisa para não vou ter ansiedade, isso daí não existe não. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem tem a parte 2 dessa entrevista, hein? Tá muito top, não perca. Se você identificou algum transtorno de ansiedade ou esteja com alguma dificuldade em sua vida, quer fazer um tratamento, uma terapia, o psicólogo Robson vai deixar aqui o contato dele e ele faz atendimento presencial e online. Bom, eu sou psicólogo clínico, né? Eu atendo aqui em São José dos Campos, faço atendimentos online e presencial. Também trabalho com orientação vocacional. Para me seguir na rede social, meu Instagram é @psico.robson.moreira. Mais uma vez, obrigado, Gera Livros, e até a próxima. De frente, de frente, de frente com Gera Livros!